Olá, meus amores, tudo bem? Tudo bem com vocês? Por aqui tudo bem, graças a Deus, espero que com vocês também. Sumidinha ela, né? Estamos sumidinhos aí, aquele negócio. Gente, eu tô tentando adequar a meu calendário novo faz tempo, né? É um processo, mas pelo menos um vídeo por semana a gente tá tendo, nem que seja uma live, né, com mini casos. Por falar em mini casos, esse caso aqui é mini também, mas eu vou gravar. Eu sei que vocês gostam mais de vídeos gravados, então eu vou falar, vamos gravar. Estamos mais uma vez no Irã. O Irã agarrou nesse canal aqui agora, né, gente? Hello, Irã, love so much. Então, o caso de hoje é da Lavínia. Quem que é a Lavínia? Ela é uma romani. O que é um romani? Um cigano. Ela é cigana. Hello, ciganos. Hello, romanis. Love so much também. Essa menina foi parar lá no Irã. Foi parar lá no Irã, Deus sabe como. Ela conta a história dela aqui, vou contar pra vocês. E queria dizer pra vocês também que estamos aí batendo 410 mil. Muito obrigada pela sua paciência, pela sua vontade de aprender e de assimilar essa coisa nova, né? Passamos aí coisas pesadas para vocês, né? Os temas aqui do canal realmente são pesados. Eu quis fazer isso, esse é o propósito do meu trabalho, eu não tô aqui para ficar falando de amenidades, né? Já tem muita amenidade por aí. Quem é novo por aqui, oi, tudo bem? Prazer, esteja à vontade, a casa é sua agora também, talvez você faça parte da turma do Gargarejo, que são seguidores fiéis, totalmente versados no mundo. A diferença, eu tava falando isso, a diferença eu descobri bastante, principalmente nos últimos dias, com aquele reality aí, o Casamento às Cegas, né? Um programa maravilhoso, com um elenco mais maravilhoso ainda, muito legal. Então, eu percebi a diferença dos seguidores do Sobrevivendo na Turquia e do meu Instagram também, Dani Bogione tá aqui para vocês, love so much. A diferença de vocês, dos comentários que vocês tecem na rede, eu vejo que são vocês, tá? Claro para mim que são vocês que têm aprendido bastante com os depoimentos do canal, com o pessoal que trazemos aqui, né? Os nossos entrevistados, desde delegados de polícia, ONU, policial civil, militar, policial federal. Tem a nossa parte de entrevistas, então para você que é novo aqui, temos as partes de entrevistas e as partes de histórias, depoimentos reais. Às vezes os depoimentos são em câmera com a vítima, tá? Com vítimas de diversos crimes cibernéticos ou vítimas de tráfico humano, ou quase vítimas de tráfico de pessoas, que é o tráfico humano. É isso aí. Então, sem mais delongas, Irã. Antes da gente começar a história, uma pequena aulinha de história aqui para vocês. O que é esse país, né? Que é a Pérsia, o Irã. Irã é uma das poucas teocracias restantes no mundo. No caso aqui é uma teocracia islâmica. Tá, Dani, o que é isso? Significa que as leis do país são feitas baseadas na religião daquele país, que no caso aqui é uma teocracia islâmica, né? Por exemplo, no Brasil, de acordo com a Datafolha, 50% é católico, 30% evangélico. Então vamos basear pelos católicos. Se o Brasil fosse uma teocracia religiosa, no caso seria uma teocracia católica. O que seria isso? As leis, então, seriam escritas e executadas de acordo com essa religião. Por exemplo, uma coisa que a Igreja Católica se opõe, outras religiões também, mas a gente está falando da católica, se opõe, é o uso de anticoncepcionais, seja ele a pílula, ou preservativo, ou o DIU, que seja. Seria uma contravenção penal vender, usar, distribuir, participar de qualquer maneira de um método anticonceptivo. Percebe o que eu tô falando? É lei. E se você contravém a lei, o que vai acontecer? Haverá punição. Quais tipos de punições, por exemplo? Talvez uma multa, talvez prisão, talvez punição corporal, né? No caso de uma teocracia islâmica que ainda existe e é bem comum, tá bom? Eu vou deixar, como sempre, link aqui, um link. Às vezes eu deixo em inglês, nada que um Google Tradutor não resolva para vocês poderem checar o material que eu acho que a gente já tinha que estar sabendo há muito tempo disso, né? Estamos aí já caminhando para o século 30 e vocês ainda não... Tá pegando no tranco, tá difícil, né? Ah, mas a puladeira de TikTok, a puladeira de Reels falou... Gente, eu não tenho tempo para isso, sinceramente. Leis são leis, né? Nós estamos aqui. Eu não tô no Brasil, nós estamos aqui. Independente de eu estar aqui ou não, isso é uma coisa que todos vocês, ou a maioria de nós, deveríamos saber, né? Como é a cultura de outros países, como o samba toca em outros países, que é bem diferente da maneira que toca aí no nosso país, ou que toca nos países do lado. Existem outros mundos, outras regras,
outros tipos de cabeças, mentalidades e dogmas e coisas e tais, beleza? A responsabilidade é muito mais sua, na minha opinião, talvez eu esteja errada, do quem está provendo o conteúdo, porque você não sabe o que está por trás ali, né? De repente a pessoa tem um acordo, é a maneira que eu trabalho? É a maneira que eu trabalho? Não, mas eu não julgo a filha que está trabalhando também. Você filtra, toma aquilo como entretenimento, não é um canal sério, não é um conteúdo sério, entretenimento, que vale a pena também, que é bem legal, né? Mas não é documentário, não tem embasamento sério ali, certinho? E vida longa a todos, entendeu? Temos espaço para tudo, mas vocês filtrem um pouquinho as coisas, de repente tem algum interesse paralelo, existe alguma coisa aí. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar da Lavínia, Era Uma Vez, é um caso que já aconteceu, achei bastante interessante, não tem rim voando, não tem bomba, tiro e porrada aqui hoje não, mas eu achei bem legal, interessante a história, vou contar para vocês. Olá Dani, me chamo Lavínia. E depois que eu conheci o seu canal, eu criei coragem para contar a minha história sobre o meu relacionamento com um iraniano. Eu sou de ascendência romani, que são os povos nômades ali, conhecidos como ciganos, né? Como eu falei com vocês, hello, love you so much. Adoro a cultura cigana. O povo nômade maravilhoso, vieram ali da Romênia, são 11 países ali nos Balcãs, né? Que originaram os romanes. Romênia, Bulgária, Macedônia e por aí vai. Tem algum inscrito meu aqui, Romani, cigano? Me deixa um oi aqui, Dani, eu sou Romani. Deixa aqui pra mim, tá bom? Pra eu te dar um coraçãozinho, te dar um oi e falar hello, love so much. Os meus antepassados, tataravós maternos, eram ciganos. E como qualquer povo nômade, em um determinado momento da vida, saíram da Romênia e foram para a Espanha. Com isso, a minha bisavó materna se casou com um espanhol e tiveram meu avô materno. Então, ela tá contando um pouquinho aqui do background dela, quem que ela é, até a gente chegar lá no Irã, tá, gente? O que a cigana vai procurar com o iraniano? Só Deus sabe mesmo, né? A minha mãe é brasileira, filha de espanhol com brasileira. Neta de espanhol com romena e bisneta de romenos. Decidiu voltar às origens dela e procurar um espanhol para se casar. O pai da menina é espanhol. Mas acabou não dando certo, ela se casou com um brasileiro mesmo. E já voltei em tudo que eu tô falando. Mas fez questão de me ter em território espanhol. Então a garota nasceu na Espanha. Lavínia aqui nasceu na Espanha. Depois dessa viagem cultural pela minha grande família, eu posso enfim contar a minha história. Muito obrigada, Lavínia, por compartilhar aí. Entenderam, né? A garota é espanhola, brasileira e ela é de ascendência romani, cigana. Bom, apesar da minha árvore genealógica ser bem movimentada, eu sempre me considerei bem mais brasileira do que espanhola. Afinal, a minha dupla nacionalidade se dava apenas por conta de ter nascido em território espanhol. Por isso eu nunca cogitei morar na Espanha e nem me casar com espanhol. Só com iraniano, né, filha? Amamos. Sempre tive mais curiosidade sobre a minha parte romani, que corria em minhas veias. Com isso, sempre fui um passarinho livre. Talvez por ter presente em mim um pouco da minha cultura nômade. Um pouco? Porque eu não vou falar o que aconteceu, mas aí já descartou isso aqui, ela já está em outras partes do mundo, ela realmente vai pipocando. Como eles falam aqui, o sangue é muito mais denso do que água, né? Ela está pipocando mesmo, ela se casou, de fato, com um estrangeiro, com uma cultura bem peculiar também, que ela pediu para eu não falar, mas ela tá longe, essa menina, ela não tá no Brasil, não tá na Espanha. Então, eu conheci o Mustafa aos 15 anos, senhor, em uma viagem com a minha companhia de balé na França. Ele estava a trabalho e logo que me viu se apresentou. Tínhamos mais ou menos 12 anos de diferença de idade na época e eu me senti extremamente honrada em ter a atenção de um homem mais velho. Não, isso aqui na minha cabeça tem outro nome que eu não vou estragar meu vídeo, que começa com P e termina com A. Ela tem 15 anos. Mas não, cadê o pai e a mãe dessa menina? Daqui a pouco a gente vai ver onde é que eles estão. Nos comunicávamos em inglês e aos poucos ele foi me ensinando o idioma persa, né? E farsi. Eu tentei ensinar o português e o espanhol, mas ele nunca demonstrou interesse em aprender, né? Será que ele ficava lá falando com ela? Fala tintim em persa, fala tintim em farsi. Vai, fala, sua burra! Opa, não sabe não? Já esqueceu? Quais eram as suas notas na escola? Sua retardada? Será que teve isso também? Não sei, né?
A única coisa que a gente sabe é que ele não queria aprender o português e estava socando o farsi para cima dela. Tranquilão. Ficamos nessas conversas amistosas por 13 dias, exatamente o período em que eu ficaria aí nessa cidade na França. Depois eu iria para Cannes e ele voltaria ao Teherã, a sua cidade natal. Não houve beijo nem toque íntimo algum. Claro que não. E não é porque ela tinha 15 anos, não. É assim que é feito isso aqui. Vocês vão ver que ela foi a noiva escolhida. Primeiro que eles se casam, a idade mínima para se casar no Irã é de 12 anos de idade. Isso porque aumentaram de 9 com a pressão das feministas e das organizações de direitos humanos, empurraram e fizeram pressão para dentro do Irã, que é um país soberano. O país vai fazer as leis que quer, ninguém pode mandar, mas com muita pressão de ONG daqui, tipo ONU, para lá e para cá, aumentaram a idade de casamento das meninas de 9 para 12 anos de idade. Portanto, uma mulher na cabeça deles, uma mulher de 15 anos é uma velha, né? Que já até passou da hora de casar. Dani, isso em 1850? Não, em 2021. Isso acontece. Estamos julgando a cultura do país? Isso é um ato discriminatório, é uma fala discriminatória? Não! Vocês sejam menos burros e aprendam história e cultura de outros países. Porque senão quem passa de burro é você. Senão quem passa de idiota é você. Falando merda, perdão o meu francês, aí pela internet. Ok, legal, vamos lá. Não houve beijo, não haveria nem toque íntimo algum. Ele era um príncipe delicado, protetor e muito romântico. E eu, como uma menina curiosa, ficava ainda mais encantada ao tentar decifrá-lo. Lembro que em uma dessas nossas conversas ele me perguntou se eu era virgem. E eu achei estranho, mas eu respondi que sim. Nesse dia, tudo mudou. Ele me disse que eu era a luz que faltava à sua casa e que eu tinha virtudes. Eu nunca tinha ouvido nada parecido com isso. Eu fiquei fascinada. Trocamos telefone e ele me disse que iria me encontrar outras vezes e que poderíamos ter um amor construído e verdadeiro. O tempo passou, eu terminei a turnê na França, voltei ao Brasil e nesse período eu e Mustafa já havíamos trocado ligações milhares de vezes. Ele sempre fazia questão de me contar as histórias da sua família, do seu país, do Irã, e farsi, aprende a falar farsi aqui, me mostrava frases aqui, mandava eu repetir ali, idioma, religião, e o Mustafa também constantemente me fazia perguntas sobre onde eu ia, com quem conversava, e se eu ainda era virgem. Ele enfatizava que a minha virgindade era um fator decisivo em seu país. Obviamente eu já expliquei, vou voltar daqui a pouco, eu vou falar, num vídeo passado eu falei, vamos falar um pouco mais sobre isso, né? E que se eu não fosse mais virgem, não teria honra alguma, nem como eles constituírem um matrimônio, tá? E eu não teria honra nem para ele, nem mais para ninguém, muito menos para a família, obviamente. Então, a questão da virgindade nesses países que tem a lei Sharia, que é a lei islâmica, como base na sua constituição, eles levam esse quesito bem a sério mesmo. Como eu falei, existem graus e diferenças entre países muçulmanos. A Turquia também é um país muçulmano. Existe teste de virgindade na Turquia, Dani? Não, porque a Turquia é um país muçulmano laico, secular. As leis são feitas dentro de um parlamento secular e não na mesquita, na igreja muçulmana, percebe? Eles são feitos por parlamentares. E a maioria da lei turca é baseada na Constituição Francesa. Não precisa falar mais nada, né? Percebe aqui? Então, existem diferenças. Os países, porém, da lei Sharia, que aí os países ali do Golfo Pérsico, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Kuwait, Bahrein, Iraque, Irã, né? Irã tá aí. Egito, lá no norte da África, eles têm aí, a lei deles é baseada na lei islâmica, a lei do país, constituição, vamos colocar assim, é baseada na lei islâmica. Então, como eu expliquei lá atrás o negócio do anticoncepcional, seria um crime, aí a cabeça rodando para lá e para cá, porque tem um que vai fazer uma muamba aqui, ali vai, cabeça roda em praça, é aquela coisa um pouco mais trabalhada, né, gente? É um pouco diferente. Percebe o que eu tô falando? Isso agora, eu não tô explicando o século passado, estou explicando hoje, é assim, percebe?
Então, como é feito esse teste de virgindade e quando ele é feito? Se a família, por exemplo, a família do noivo, isso em casamento, questões de casamento, questões de trabalho, eles estão tentando ficar mais flexíveis, porque para servir o exército, por exemplo, lá na Indonésia, que é um país muçulmano também com a Sharia, para servir o exército, as meninas, as candidatas, que são obrigadas, mandatório o serviço do exército lá por mulheres também, elas têm que passar pelo teste de virgindade, que é uma coisa que a ONU fica em cima, e a outra ONG daqui, da lá, tá. Vamos falar então do Irã. Casamento. If a família do noivo pedir um teste de virgindade da família da noiva, terá que ser concedido, senão não há casamento. Então que não haja casamento, nem aí. Não é Brasil, a gente não tá falando do Ocidente. Ela vai ficar desonrada, humilhada, apedrejada, no sentido talvez literal da palavra. Venham comigo, venham comigo. A família, então, da noiva vai submeter a menina a um teste que é feito em um hospital, tá? O Irã é um país com recursos, né? Tem outros países que fazem com aquela tia lá benzedeira e tal. No Irã, não. É feito no hospital com um teste chamado de 2 dedos, two fingers, 2 dedos, no qual o obstetra, insere os seus 2 dedos lá nas partes íntimas da mulher e vê se tem alguma elasticidade. Dani, isso não faz sentido. Eu estou explicando, estou passando a mensagem. Vou deixar um link aqui para vocês lerem sobre isso também, como isso é feito, tá? Talvez ela tenha tido atividades sexuais que descontraiu o músculo ali. Então é feito baseado no aperto do músculo nesses 2 dedos do médico, tá? Dani, isso é uma besteira. Gente, não sei, entendeu? É o que eles fazem por lá. Hoje, Dani, agora. Quantas estão fazendo o teste agora? Ok? Não é virgem não. Eu não sei o que vai ser dessa menina, dessa filhinha, coitada dela, que Deus, tenha piedade da alma dela. Eu não tô aqui para falar nada. Mas é assim que é feito, num hospital, tá? Lá no Irã e coisas e tais. Então, essa menina aqui, sendo virgem, ela tem 15 anos, tá uma idade boazinha aí para casar, não tem 12, né? Não tem 12, seria melhor se tivesse 12. Casamento infantil, né? Tem 15 e é virgem, olha que legal. Então eu tô afinzão, conheceram lá em Paris, né? Ele já tinha lá seus 20 não sei quantos anos. Oh, meu Deus. Então, por incrível que pareça, isso não me parecia nada estranho, disse a Lavínia. Eu estava muito apaixonada por ele e ele também dizia coisas tão bonitas e sinceras. E ele sempre dizia o quão a minha virtude importava para ele. A virtude é a virgindade, tá? Então dá para vocês aí puxarem um pouquinho daquilo que a gente falou sobre o participante do casamento às cegas, né? Ele vem dessa cultura, tá? A cabeça mudou? Não, gente, as pessoas sempre tem uma ovelha negra na família, que ela vai desagarrar e ela vai procurar novos ares, certo? No país dele não dá, né? Você vai ter que sair para poder fazer e falar coisas que lá seria realmente rechaçado em praça pública, coisas que estão sendo faladas aí. Mas como está no Brasil, né, que é um país livre e laico e aproveitando bastante da liberdade do nosso país, mashallah, então está livre e isento de qualquer punição. Mas essa é a cabeça. E se tiver que contrair de verdade, um matrimônio, serão nesses moldes aqui, porque existe um clã por trás, né? Mas contraiu matrimônio, o rapaz lá do reality com uma senhora 20 anos mais velha, quase 20, né? Talvez existiam alguns interesses por trás, não tô falando, né? Não sei, talvez, eu deixo isso aí para vocês que acompanham o canal há mais tempo. Existe uma religião muito, muito poderosa chamada dinheiro, né? De repente existia algum interesse ali, um acordo, nem interesse, né, gente? Um acordo de ambas as partes e quem somos nós também para julgar isso. Eu não seria a filha que cairia, só te digo isso, obviamente. Então, vocês entendam como queiram, mas essa é a cultura, essa é a cabeça. Para uma coisa verdadeira, tem que ser nesses moldes aqui. Se não, de resto, é a religião do money, 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 que de repente traz proveito para aquelas que estão lá no Irã também e podem ser assistidas e auxiliadas de alguma maneira financeiramente. Não sabemos isso aqui, né? Suposições e supositórios.
Não sabemos de nada. Então, continuando, um tempo se passou e ele me disse que viria ao Brasil. Eu não acreditei no primeiro momento, mas ele foi me contando a cada dia os passos de sua viagem ao Brasil, até que o dia chegou e ele veio. E na época eu já tinha quase 16 anos quando ele chegou a São Paulo e me surpreendeu totalmente. Nos abraçamos forte e ele ficou desconcertado, pois hoje eu sei que na sua cultura aquilo não poderia ter acontecido antes do casamento, muito menos em público. Ela foi lá correr, dar um abraço nele no aeroporto, o cara já tá todo duro, né? Não dá não. Um país que tem teste de virgindade, né? Sem julgar a cultura do país, vocês estão entendendo? Imagina a cabeça desse cabra aqui, é muito complicado. Ela foi toda querosa lá, trabalhada no abraço, e ele já ficou todo duro. E ela hoje entende o que aconteceu. Fomos tomar um café e ele me disse, eu trouxe um presente para você. Eu sonhei tanto em te ver usando. E era um hijab. O que é um hijab? Ou hijab? É a veste muçulmana, o lenço muçulmano, né? Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem o que é. Vocês erroneamente chamam isso de burca. Aí no Brasil, burca é uma coisa muito mais completa, que eu vou deixar também aqui, ó. Olha a diferença de uma burca para um hijab. O hijab, você pode até escolher as cores que você quer. Até no Irã elas usam uns bem bonitos, né? Os hijabs diferentes, que pode ser usado, pode ter cor, tá? Lá no Irã, alguns países não, é só o pretão mesmo. E a burca é um mantão mais completo mesmo, que não dá para ver nada, né, gente? É uma cobertura completa da mulher. O hijab não, é como se fosse um lencinho e dá uma amarradinha aqui, Scarlett O'Hara, uma coisa mais ou menos assim, é uma coisa mais leve o hijab, né, que eu tô tentando falar. O hijab é uma coisa mais leve, digamos assim, e a burca já é uma coisa mais trabalhada, né? No Irã usa-se ambos, mas a maioria, eu diria, né, não tô lá no Irã, mas pelo que eu vejo aqui, é o hijab, tá? Aqui na Turquia também usa-se o hijab, tá? Aqui é proibida a burca, eles não deixam andar de burca aqui não, isso não existe na Turquia. Se você vê alguém, é estrangeiro, que a gente não vai falar nada com os estrangeiros, deixa entrar porque é a indumentária deles. Se você for em Istambul e ver uma senhora de burca, ela é estrangeira, porque aqui não deixa usar não, tá? E eu diria que aqui na Turquia, aqui em Ankara, que Turquia? Aqui em Ankara, na capital, eu moro numa cidade grande, na segunda maior cidade do país, aqui o que acontece é meio a meio. Metade assim mesmo como eu tô, nem tão brilhosa, né, gente? Às vezes assim como eu tô. E a outra metade, hijab, ok? E não é mandatório aqui. Porém, no Irã, olha a diferença de um país, vamos voltar aqui então. A diferença de um país que tem a Islã como religião, mas não nas leis. Aqui não é obrigatório o hijab. A menina que usa o hijab, ela quer usar. No Irã é obrigatório. Vocês vão ver aqui até no depoimento dela, na hora que você tá voando, a aeromoça já pede para você colocar, porque é obrigatório, é uma lei, é uma contravenção, tá aí? Contravenção não usar o véu muçulmano neste país, no Irã, que é um país que tem como base a lei Sharia. Fomos tomar um café, isso lá em São Paulo, e ele levou o hijab para ela colocou o hijab na cabeça e ele disse, você está linda. Então eu repeti em português a frase e ele falou outra vez, não, em persa, você tem que falar, muito obrigada em persa. Não sei de que eu tô lembrando aqui, de alguma coisa, do reality, né? Eu tô lembrando aqui. Ele, muito chateado, disse, você não tá treinando o seu novo idioma? O farsi? Você não quer me fazer feliz, Lavínia? Um é o outro e o outro é um. Vocês estão entendendo alguma coisa aqui? Será que estão? Não sei. Fiquei triste e pedi desculpas por não ter aprendido o farsi ainda. Naquela época eu realmente acreditava que não estava lhe dando o devido valor. Afinal, ele era o meu amor, o meu príncipe encantado. Lembrando que essa garota tinha 16 anos. O Mustafa me deu alguns presentes, tirou algumas fotos minhas e me acompanhava em minha rotina no Brasil. Não havia beijo, não havia abraço, nada.
Mas quando estávamos sozinhos, ele beijava a minha mão. Olha, grande feito aqui. Ele beijava a mão dela quando estava no setor privado. E dizia que tinha que se controlar muito para não me beijar. E eu contava para as minhas amigas e elas não acreditavam nisso, achavam bizarro, morriam de rir da minha cara. Obviamente, a garota brasileira aqui, né? Brasileira espanhola, mas que foi criada no Brasil. Enquanto os meus pais achavam Mustafa um homem incrível e respeitador. No fim da sua estadia no Brasil, Mustafa me pediu em noivado aos meus pais, lembrando que essa garota tem 16 anos, que aceitaram e disseram que eu poderia me mudar para o Irã se eu quisesse. Gente, eu vou morrer sem entender pai que vende filha no quilo. E essa garota aqui não é pobre, não. Companhia de balé em Paris. Você é pobre? Não é. Que tá vendendo um pra comprar janta pro outro. Lá no Mangue. Você entende. Isso aqui? Gente, perdão o mau jeito. Mas você vender sua filha no quilo, a menina de 16 anos, o seu bem mais precioso. Uma coisa tão difícil de criar que é um ser humano. Quem é mãe, pai aí sabe. É custoso, é caro. Um filho é caro. Você dá tanto amor, tanto carinho, se preocupa tanto, se dedica tanto, se esmorece tanto para aquela criatura tão indefesa e inofensiva, desde bebezinho. Aí, aos 16 anos de idade, você me entrega ela para um completo desconhecido de um país mais desconhecido ainda por eles? Vai com Deus, ele é maravilhoso. Mas o que é? Eu não sei, eu não estava lá. Será que a família ficou de olho grande nos presentes na vida que provavelmente ela poderia ter? Porque o pessoal aqui da minha região não dá paninho de prato de presente, não. Você viu que ela falou que ele deu presentes para ela? Eu abro. Não é paninho de prato, chinelinha havaiana, não. É ouro, seda, joias. Aqui ninguém usa bijuteria, muito difícil usar bijuteria. O negócio aqui é tudo trabalhado no ouro mesmo e tecidos, sempre tem seda nos tecidos. É uma região riquíssima a respeito nesse quesito aí. Então, isso no Ocidente é uma coisa que enche os olhos, né? Será que foi por aí? Eu estou somente especulando. Como eu falei, eu não estava lá. Por que que os pais de uma menina bem educada e bem criada daria a filha de 16 anos na mão de um completo desconhecido? Eu não entendo, eu vou morrer, como eu disse, sem entender esta palhaçada, né? Desculpa o mau jeito, Lavínia e os pais de Lavínia, que porventura estarão assistindo isso aqui. Desculpa o mau jeito, eu sou mãe também, eu acho isso um descabido, um absurdo, um absurdo. Então, meus pais aceitaram e disseram que eu poderia me mudar para o Irã se eu quisesse. Ah, que absurdo. Aí, ela mesma abre um parêntese interessante aqui. O que eu realmente queria, tá? Mas eu acredito que meus pais falharam muito em não limitar a minha liberdade. Por que não agiram como pais normais e disseram não a essa loucura? Ah, a própria falou, quem sou eu então? Já tô retirando as minhas desculpas. A própria falou. A própria Lavínia falou. Por que eles aceitaram essa loucura? Eu tinha somente 16 anos, uma menor. Incapaz, ela é incapacitada ainda perante a lei. Por que meus pais não agiram como pais normais e disseram não a essa loucura? Se não, Lavínia, pergunta para eles. Quando eu completei 18 anos, é a maioridade legal no Brasil, eu decidi que me casaria com Mustafa. Os meus pais já haviam autorizado o casamento, claro, né? E os pais do Mustafa também haviam aceitado a minha árvore genealógica e as minhas fotos, porque ela não conhecia, né, o sogro e a sogra ainda, futuro sogro e sogra. E segundo o próprio Mustafa, a família dele havia achado vantajoso o fato de eu ter dupla cidadania espanhola e brasileira. Ah, o passaporte europeu. Quando eu falo, existe uma religião muito forte chamada o quê? Money, 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 né? Eles gostaram do passaporte espanhol dela, então aceitaram até a garota ser cigana lá no Irã. Ai, peraí. Daqui a pouco a gente chega lá. Porque pela lei não pode não. Lei, gente, estamos falando de Sharia.
Não pode, pela lei não pode, você tem que se converter para casar. Não é uma questão de escolha e afinidade. Pela lei, você não entra com os papéis. Tá vendo o que é um país de lei Sharia? Você não entra com os papéis, a gente vai chegar lá. Gostaram da minha cidadania europeia, então eu embarquei para o Teherã. Vai embora, Lavínia, com 18 anos. Onde eu iria passar por uma espécie de curso para me tornar uma boa esposa e uma boa iraniana, que é a corroboração lá no vídeo do casamento às cegas. É isso aí mesmo. Antes de sair, amém, Senhor. Antes de sair do Brasil, eu precisei me converter ao islamismo. Isso aí. E precisei também passar por alguns exames de HIV, sífilis, anemia e exames que detectam álcool e drogas no sangue. Esses exames são exigidos para dar entrada no casamento lá. E também eu precisei levar os documentos comprobatórios da conversão ao islamismo, juntamente com os exames de sangue. É isso mesmo. Senão você não dá entrada no casamento civil, que nem existe muito lá o casamento civil, não, mas tá, para vocês entenderem. Para dar entrada dentro do sistema, na instituição, do Estado, com E maiúsculo, da entrada na papelada, você tem que ter esses papéis. Quais são os papéis? Exames de HIV, sífilis, anemia, exames que detectam álcool ou drogas no sangue e também documentos comprobatórios da conversão ao islamismo, ok? Continuando, lembra como se fosse hoje. Eu ainda estava dentro do avião quando uma aeromoça disse: já estamos sobrevoando por terras iranianas, portanto, mulheres, vistam seus hijabs. É isso mesmo. Ali eu percebi que a minha vida havia mudado para sempre. Ao chegar em Teherã, passei pela imigração que fiscalizou as minhas vestimentas, é isso mesmo, tá? Para saber se ela pode sair, porque se sair de uma maneira errada, né? É uma contravenção penal, como já estabelecemos, não vou ficar repetindo aqui, né? O Mustafa, inclusive, já tinha me dado aula sobre o tipo de roupas que eu tinha que usar. Não poderia aparecer nenhum pedacinho da canela, que ali é o tornozelo, né? Para quem não sabe o que é canela, é o tornozelo. E nem dos braços, o bumbum também precisa ser coberto, mesmo de calça comprida. Sim, é assim, gente, isso tem um pouquinho aqui na Turquia também, principalmente para quem está na área educacional. Às vezes eu solto stories aqui antes de ir trabalhar, que lá eu não posso fazer de jeito nenhum, da justa causa, não posso. Então, você tem que estar usando um blazer, uma jaqueta, que vai abaixo do bumbum. O bumbum tem que estar tampado, os braços também tem que estar tampados, tá? Eu não preciso usar o hijab, como eu falei aqui, não é obrigatório, mas principalmente quem está no setor acadêmico, você tem que ter os braços tampados e uma jaqueta ou uma parcazinha, hırka, que chama aqui. Pode ser de tecido mais levinho também, tipo uma blusa de frio compridinha, um negócio que vai até o seu bumbum, ok? Então, o bumbum precisa ser coberto e o hijab sempre na cabeça, isso lá no Irã, né? Chegando lá, o tio do Mustafa estava me esperando e eu fiquei na casa dele por quase 8 meses. Nossa, mãe. Aprendendo a língua e como servir a comida, sobre o islamismo e passei também pelo exame de virgindade. Eu pedi para ela abrir para a gente aqui o exame de virgindade, ela não quis abrir, mas é mais ou menos aquilo que eu falei lá, tá? Ela teve que passar pelos 2 fingers, os 2 dedinhos lá no hospital. Nesse período, eu não via muito Mustafa. Ela não vê o noivo, vocês estão compreendendo aqui, né? Nesse período, eu não via muito Mustafa, porque o Mustafa é mau caráter, ruim, não, é da cultura. Ela não vai ver ninguém, não. Ela está sendo educada, endoctrinada para ser uma mulher iraniana, muçulmana, para ela poder servir não somente ao Mustafa, mas ao clã total, tá bom? Então, às vezes o Mustafa me visitava para que eu servisse o chá da tarde dele e para que eu aprendesse os seus gostos. Após esse tempo, fizemos a nossa festa de noivado, onde sentamos lado a lado. Uau, né? Mas Mustafa nem me olhava, ele não pode olhar, mas eles sentaram do lado um do outro, que é bem interessante, né? Eu achei bem avant-garde, bem moderno, eles sentarem lado a lado. Então, ele nem olhava para ela, mas estava do lado dela. Nesse período eu estava muito triste, eu já tinha percebido que eu havia feito uma escolha errada, uma burrada mesmo na minha vida.
Eu sentia falta da minha família, dos meus pais, dos meus amigos e principalmente da minha liberdade. Depois de 3 dias que o noivado havia acontecido, a mãe do Mustafa disse que nossos destinos não eram compatíveis. De repente ela entrou com uma dessa aí. Olha, Lavínia, eu consultei um guru, tá? Que é um Hoja, que é um líder espiritual muçulmano, né? E esse líder chegou à conclusão que eu não traria, que a Lavínia não traria honra à família. Tentaram socar uma brasileira espanhola lá, tentaram, né, o money no passaporte, lá na vila dele não deu. Aí o Rodjá já cortou, falou, ó, ou você libera essa garota de volta de onde ela veio, pro inferno, né, ocidental de onde ela veio, que é um lugar muito pecaminoso, só de sexo, vícios e rock and roll, ou cabecinhas vão rolar por aqui, não dá pra vocês não estou gostando. Deram cabo da garota. Então a sogra chegou pra ela e falou, olha, Lavínia, não vai dar, não vai ser pra hoje não, tá? Aí, diz ela, eu fui descartada, simples assim. Fiquei sabendo ainda lá que Mustafa já havia outra pretendente, uma iraniana, com 14 anos. Aí até melhor, né? Essa aqui já tá com 18, uma tia velha, né? 14 anos, que é mais ou menos a idade ali com que elas se casam mesmo. Como eu falei da lei lá atrás. Sim, 14 anos, Dani, diz ela. Obviamente, meu amor. Eu não pude me despedir do Mustafa. Eu fui praticamente mandada embora. Me colocaram num avião do dia para a noite. Eu sofri muito, mas, ao mesmo tempo, eu me senti aliviada. E eu me lembro quando o avião atingiu uma determinada altura, eu olhei para o lado. Eu vi que todas as mulheres estavam tirando o hijab. E eu me senti aliviada. Essa é a minha história, Dani. Que dizer, gente? Eu não sei o que falar, não. Esse foi o nosso Era Uma Vez de hoje. Como sempre, eu gostaria muito de ver seus comentários, o que vocês acharam de saber um pouquinho mais do Irã e da história aqui da nossa querida Lavínia. Vocês acham que foi um livramento para ela ali, ou de repente ela poderia ficar trabalhada no ouro, porque realmente tem, não sei para quê mesmo, porque vai ficar dentro de casa trancada, né? Mas vá lá. Será que ela fez a coisa certa? Não, ela não fez nada, ela ia continuar lá. Gente, que sorte que essa garota teve. Amém para esse Rodjá, né? Para esse guru. Que sorte dessa menina, que sorte, meu Deus. Então, o que vocês acham? Principalmente para você que é novo no canal, o que você achou da nossa pequena historinha aqui? Se ficou intrigado, falando, gente, o que é isso? Que lugar é esse? Que canal é esse? Assistam outros vídeos, temos depoimentos, inclusive, de mulheres que já estiveram aqui na nossa região e pode dar uma ideia melhor para vocês. E sempre lembrando que o conteúdo desse canal é principalmente para alertar as diferenças que existem. Isso é uma coisa muito perigosa, o que aconteceu aqui, mas nas mãos dos pais dela, que simplesmente resolveram descartar a menina lá para o cafundó do Judas. Deus sabe onde é, né? Não sabe se é bom, se é ruim, não sabe de nada. Porque se soubesse, não deixava ir. Algo poderia ter terminado muito, muito errado nessa história. Eu não vou nem começar. Se você quiser saber como, o que pode acontecer, assista, por favor, outros vídeos desse canal. Lembrando também que quem somos nós, né, para falar da cultura de outros lugares, de outros países. É assim que a carrocinha anda lá no Irã, você tem que saber o que está acontecendo. Primeiro que você não vai ser aceita mesmo, né? Para começar, você viu que a garota virgem e de 16 anos não foi aceita? Entende? Não vai. É muito diferente. Um país com lixaria na base, nós estamos falando de um outro animal completamente diferente, né? Sem julgar a cultura, a gente é o que é. Você fica mais esperta quando vê esse jacu sem dente aí na internet. Porque não, vocês estão vendo, se virgindade é uma premissa muito séria no país, quer dizer que não dá pra fazer o negócio lá. Não dá, não rola. Então eles têm que partir para o ocidental mesmo, que acha isso normalíssimo, só que pra eles não é. Aí eles acham que eles estão contratando uma piranha, aí você acha que é amor, e ele fala, oi minha piranha, você fala, oi meu amor, oi minha piranha, entendeu? É um diálogo descabido, porque você acha que está num relacionamento, como no Ocidente, um relacionamento íntimo com seu parceiro é normal, certo? Normal. Lá no... A gente não precisa falar mais nada, né? Entendeu? Então é só vadia pra lá, que é assim que ele tá vendo aquilo, independente se ele fala que quer se casar com você,
E você tá aqui, meu amor, minha vida, minha privada, entupida, como eu sempre falo, né? Love you so much. No mais gerais, vejo vocês nos comentários. Um beijo. Muito obrigada, Lavínia. Parabéns pelo novo casamento. I'm not sure. I hope. I don't know. Sei não, gente. Sei não. Mas isso aí. Se Deus quiser, tá tudo bom pro lado de lá. Sei não. Beijo. Tchau.